Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galera, preste muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Eu vou estar lendo uma matéria muito importante que saiu, há um dia. Essa matéria, no caso, hoje é quinta-feira, 27 de novembro, saiu ontem, quarta-feira, 26. Está na CNN, no canal da CNN Brasil. Diz assim, o título da matéria: em nota, ou seja, nota oficial publicada, pelos clubes naval, militar e da aeronáutica. Diz assim: em nota, clubes naval, militar e da aeronáutica falam em injustas prisões e em penas desequilibradas, ou seja, eles estão dizendo que as prisões com relação aos generais, aos tenentes do plano golpista, assim como diz o STF, tanto também como a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são penas desequilibradas, ou seja, não tem equilíbrio, e são injustas. E aí continua dizendo o seguinte: um dia após a execução de pena de integrantes das Forças Armadas pelo plano de golpe, os clubes, está escrito aqui no plural, os clubes naval, militar e da aeronáutica divulgam nesta quarta-feira, dia 26, ontem, uma nota contestando as prisões, criticando as penas aplicadas e afirmando que os históricos de oficiais de alta patente foi ignorado durante todo o julgamento da trama golpista no STF, Supremo Tribunal Federal. Isso aqui não precisava nem eles dizer, porque todos nós vimos isso, E a gente contemplou isso. As prisões em questões atingem resultados de chefes militares com passado ilibidado, com uma carreira de mais de 40 anos de serviço prestado à nação brasileira, o que deveria ter sido objeto de ponderação em todo o processo e no julgamento, diz o texto. Ainda diz mais o seguinte: na terça-feira, dia 25, os generais e ex-ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Walter Braga Neto, da Casa Civil, além do almirante Almir Garner, ex-comandante da Marinha, foram presos definitivamente após a conclusão do processo da trama golpista. O comunicado da Comissão de Interclubes Militares, intitulado Injustas Prisões, diz que a detenção de militares ao final do processo levanta preocupações sérias e não pode ser tratado como um ato meramente protocolar. Cita ainda o voto do ministro Luiz Fux, que divergiu da maioria da primeira turma no julgamento em setembro. Ou seja, nessa face aqui dessa nota, nesse texto, eles dizem o seguinte, que as prisões foram injustas, e ainda diz mais que a detenção de militares ao final do processo levanta preocupações, ou seja, eles ficam preocupados com preocupações sérias, e não pode ser tratado como um ato meramente protocolar. E ainda citam, porque qual a preocupação? Eles agora estão caindo em si, e estão vendo e observando claramente que o que aconteceu não foi um julgamento de condenação, foi um julgamento de demonstração de poder, para dizer: quem manda somos nós, quem tem que obedecer é vocês. O Supremo Tribunal Militar e nada é a mesma coisa. Quem tem que governar o país é a gente do STF. A gente, entre aspas, eu, Alexandre de Moraes, que sou relator,
sou juiz, sou advogado, sou delegado, sou acusador, eu pesquiso, eu analiso e eu dou a sentença. Eu faço tudo. Ou seja, ele não estava, Alexandre de Moraes nunca esteve preocupado com 40 anos de trabalho do general Heleno, nunca esteve preocupado com a farda, com os diplomas, com as 4 estrelas que o cara tinha, né? Ele estava preocupado com o poder que ele tem, com a autoridade que ele tem. Ele quer demonstrar isso. Então, percebe-se agora, né, perante algumas autoridades militares, algumas autoridades, né, das Forças Armadas, que as Forças Armadas já estão correndo risco de acabar de ser extinta, porque perde-se o moral e o respeito que tem pelos homens que deram a vida por essa nação. Agora que eles estão percebendo. E aí, nessa fala desse texto, eles incluem a citação do ministro Luiz Fux, que divergiu da fala dos 4 ministros da primeira turma. E ainda deixou bem claro que aquele julgamento não foi um julgamento sério e dentro das vertentes das 4 linhas jurídicas, dentro do que deveria ser. Não foi. Aquele ali foi um julgamento condenativo de vingança contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a turma dele e os cidadãos que estavam do lado dele. E aí continua aqui. Quando um julgamento apresenta pontos de contestação sólidos, como os levantados com precisão jurídica pelo ministro Luiz Fux, é imprescindível que tais questionamentos sejam enfrentados com rigor e não ignorados, diz no texto. Ou seja, deveriam os ministros ter uma atenção com relação ao voto contestado do ministro Luiz Fux, que há de se dizer, é o único juiz de verdade ali. É ele, de carreira, é ele. Todos os outros, né, é puxadinha. Caíram ali de paraquedas. Já o ministro Luiz Fux, não. É o único ali naquele ambiente. E aí vem mais. Isso não contribuiu para o fortalecimento da justiça. Ou seja, esse julgamento, segundo a nota que aqui está dizendo, né, publicada ontem, quarta-feira, dia 26, pelos clubes militar do Exército e da Aeronáutica, eles estão dizendo, isso não contribuiu para o fortalecimento da justiça. Ao contrário, compromete a percepção pública de equilíbrio, proporcionalidade e segurança jurídica. Ou seja, isso é um desequilíbrio total dentro da questão jurídica no país. Só não entende quem não sabe nada de direito. Só não entende que o que está acontecendo é um desequilíbrio total do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, né, da Carmen Lúcia e dos demais, quem não entende de leis, quem não entende de jurisprudência. E aí continua. Os militares da reserva dizem também que as penas aplicadas são desproporcionais e desequilibradas e que não deveriam existir. Todo mundo já comentou isso. As penas dadas ao presidente Jair Messias Bolsonaro e ao general Heleno e os demais, a qual já citamos aqui, foram muito altas demais. Sabe por quê? Nenhum ministro desses que o julgou e o condenou deu penas altas e não dão para traficante, estrupador, ladrão, vagabundo, assassino. Pelo contrário, eles fazem questão de soltar esses caras, de mandar liberar esses caras. Agora eles pegam os caras que são bons, os caras que inventaram, porque eu falo por mim, não acredito que houve tentativa de golpe, não acredito. Porque se eles quisessem, eles teriam matado sim, porque tiveram espaço e tempo para isso. Entendeu? Mas não fizeram, então nunca existiu, meu irmão. Isso aí é uma farsa, tá?
Num comunicado, os clubes afirmam que o posicionamento contra a decisão do STF não se trata de ataque às instituições, mas se trata, sim, de opiniões verídicas e sinceras do que realmente está acontecendo. Discordar dessa decisão não significa atacar instituições, mas reafirma que decisões que afetam diretamente a liberdade de indivíduos devem ser tomadas com total observância ao devido processo legal, especialmente quando há apontamentos relevantes sobre possíveis falhas na análise dos fatos ou na interpretação jurídica aplicada, afirma o texto. Ou seja, a maioria, todos os advogados que ali estiveram, principalmente o advogado do general Heleno, o advogado Jefferson Chiquini, os advogados de Bolsonaro, que foram ótimos, maravilhosos, apontaram milhares de falhas. Advogados, juristas que não estão dentro desse processo, que analisaram de fora, né, até de esquerda, tiveram que dizer, né, em nota pública, fizeram vídeo e postaram em redes sociais dizendo: houve falhas nesse julgamento. Esse julgamento teria que ser cancelado. E a gente sabe que houve. Está entendendo? E aí vem. O sistema de justiça se aperfeiçoa quando acolhe críticas bem fundamentadas. Não quando avança. Apesar delas, é por isso que a contestação à prisão dos militares, diante de argumentos judiciais tão bem expostos, é não apenas legítima, mas necessária. Trata-se de defender a credibilidade das instituições e a integridade do próprio processo judicial. É assim que se constrói justiça sólida, respeitosa e verdadeiramente publicada. E aí encerra. Esse comunicado é assinado pelo presidente do Clube Naval, almirante de esquadra Alexandre José Barreto de Matos, do Clube Militar General de Brigada Sérgio Tavares Carneiro e do Clube da Aeronáutica Major Brigadeiro do Ar Marco Antônio Carvalho Pérez. Concordo plenamente com a nota de todos eles e digo também a mesma coisa. Esse processo de condenação foi só para demonstrar quem é que manda e quem está no poder. E também a gente sabe que foi para tirar Bolsonaro definitivamente da política, porque sabe que ele ganha, né? E para manter no poder quem eles querem, para que assim eles continuem no poder. Não foi um processo jurídico honesto e sincero e equilibrado. Não foi. Eu estou com a fala deles. Agora eu venho aqui dizer o seguinte: agora que eles estão acordando para entender que Alexandre de Moraes é um vingador e destruidor de tudo aquilo que é bom e que é perfeito. Que ele faz questão de dizer: eu dou 24 horas, eu dou 12 horas, eu mando prender. Ele faz questão de mostrar que ele é o cara e que ele tem poder. Mas de uma coisa eu digo: um dia a casa vai cair para ele. Um dia alguém vai se manifestar contra ele que está ao lado dele. Um dia ele vai ser destruído porque ele acha que está concordando com tudo com ele. Aqui se faz, aqui se paga. O mal que você faz aqui contra alguém, você vai receber aqui. Não é lá no inferno, não. Lá é o final. Mas você tem que pagar aqui para todo mundo ver. Concordo? E esses daqui que deram essa nota, comunicaram essa nota, tanto o militar quanto da aeronáutica, tem o meu respeito. E eu conto com o apoio de vocês. E vocês têm o nosso apoio. Não baixem a cabeça mais daqui para frente. Não se curvem. Porque vocês também têm um poder nas mãos.